coisa aqui. Práticas trabalhistas em época de eleições. Prática trabalhista em tempos eleitorais. Vamos botar isso? Que eu não sei qual foi o título do jeito que esse menino botou. Pronto. Fixar comentário. Cadê o Rafael? Pronto, vamos descontar esse tempo aqui, porque deu ruim. Hoje eu tava meio tumultuado. Cadê o... Porque aí, a ideia, né, é falar basicamente... Bom dia, Lauro. Ué, não tá fixada a coisa, gente? Fixar comentário. É o empregador que pede voto, é o sujeito que vai trabalhar como mesário. São todas essas encrencas, né, pessoal, que dá o que falar mesmo em época de eleição. E aí o sujeito que tem que viajar para votar, como é que fica sistema de folga daquele pessoal que trabalhou como mesário, tem todas essas situações. Então a gente chamou. Rafael não quer aparecer não, só eu vou falar então. Cadê Rafael? Ah não, ele já tá aqui, coitado, peraí. Está complicada a situação. Tá, vamos lá. Vamos dar para participar, já botei. Acho que tá entrando. E aí, gente, a ideia então é falar sobre essas circunstâncias da vida. Aí até o empregado que sai, sei lá, para se candidatar, o empregado que vai trabalhar como mesário, o empregado que sofre assédio moral para votar em fulano ou ciclano, as brigas internas, né? Se o pessoal está ficando de mal com a família, imagina dentro do ambiente de trabalho, quem vai votar em quem. Então, todas essas repercussões das práticas trabalhistas em períodos eleitorais. Eu acho que a gente pode começar a falar agora. Ele tinha chamado um advogado especialista em direito eleitoral e íamos debater com ele. Só que não estou entendendo que ninguém está aqui. Essa semana eu recebi umas 2 consultas, mas em relação ao sistema de mesário, o empregado que vai funcionar como isso é a furada do mundo, né? Eu nunca fui, não, graças a Deus, mas o funcionário que vai funcionar como colaborador em período eleitoral. Então, o que o TSE tem uma resolução, que eu até anotei aqui, a resolução 23669, desde 2001. Ela regulamenta essa questão do trabalho do mesário e o sistema de folga. Ah, agora o Rafael entrou. Ah, não, professor Vandir. Peraí, vamos botar ele aqui. E eu não sei se o Rafael vai se habilitar. Então, tudo bem, professor? Como é que tá? Olá, Tudo bem? tudo jóia. Hoje deu uma confusãozinha, porque o Rafael entrou no dele particular. E ele tinha me falado para eu entrar no meu particular. A gente faz uns revezamentos. Agora o homem sumiu, não sei por onde que ele está na internet. Aí eu estava introduzindo o tema que a gente vai falar sobre as práticas trabalhistas nesses períodos de eleição tão conturbados. Não só em relação aos empregados que trabalham como mesários, como colaboradores do período eleitoral, e também o ambiente dentro da empresa, né, de tudo, questões de assédio moral, de pressões internas para votar. O empregador pode pedir voto, prometer vantagens em relação àqueles ao voto no candidato X ou Y, se isso caracteriza alguma infração, como é que essa infração seria punível
pela fiscalização do trabalho ou por outras autoridades competentes, né? Então, seria basicamente esse nosso papo, não é isso? O que o senhor teria para abrir os trabalhos aí com a prática mais direta que o senhor tem em relação ao direito eleitoral? Então, Carol, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Sempre faço parte, sempre que posso, faço parte da audiência aqui. E esse tema, pelo menos aqui em Goiás, está fervendo nas últimas semanas. Nós tivemos um empresário da região norte do estado que enviou um áudio num grupo de empresários ali da cidade dizendo que eventualmente fecharia a sua empresa caso determinado candidato não ganhasse as eleições, né? E teve uma intervenção do Ministério Público do Trabalho. Do ponto de vista eleitoral, o Rafael está entrando aí. Agora, finalmente. Do ponto de vista eleitoral, tem algumas implicações, sim, né? É óbvio, a depender das circunstâncias, da forma que está sendo colocado aí esse pedido de voto. Em primeiríssimo lugar, sobre o viés da propaganda eleitoral, né? O empresário ele pode pedir voto para o candidato de preferência dentro do ambiente da empresa? Pode. Não tem impedimento com relação a isso. A legislação eleitoral ela veda a propaganda eleitoral em bem de uso comum. A empresa é um bem privado. Então, portanto, no bem privado é possível você pedir voto. O Rafael não entra, eu boto ele, mas ele não quer. Ele tem que sair e entrar de novo, Rafael. Já te aceitei 20 vezes. Entrou, maluco. Ele tá no... E agora botou a gente para ver a parede. Hoje ele não tá bem, não. Pronto, foi. Eu tô muito irritado, Carol. Você tá ruim, não estou entendendo o que está Deixa acontecendo. eu te fazer uma pergunta. Quando você perguntou quem abre, o que que eu respondi? Eu. Não. Não, senhor, Rafael. Você Você falou falou assim, pra eu abrir. Pra tu Pode ir lá abrir, na maluco. conversa de WhatsApp e olhar. A gente tinha 2 lives abertas. Eu fiz 5 minutos de live sozinho. Ué, então Tem eu um não entendi trabalho nada. notável. Soraya, Lauro, me ajudem aí. Falem pra Carol o que aconteceu. Aí, Soraya. Soraya, seja minha testemunha. A Soraya estava na outra live comigo. No Tá, trabalho mas notável. no seu perfil Primeiro, particular? Não, primeiro eu abri no meu perfil particular. Aí eu derrubei ela, porque eu fui uma Certo. anta. Aí eu fui lá e abri no Notável. E a galera do Notável tava lá. E aí você abriu. Então a gente acabou de descobrir no Instagram que dá para fazer 2 lives ao mesmo tempo do mesmo perfil. Ué, gente, que maluquice. Aqui, ó, a Soraya falando que eu tava esperando você entrar. Tá vendo? Ah. Agora que a gente lavou roupa suja na frente de todo mundo e do meu convidado, E ele tá falando direito, mas bom, o importante é que o convidado entrou na minha, né? Eu tive mais credibilidade que você. Então, depois ele eu vou começou conversar já. sobre isso com ele. Ele mandou, Carol, ele mandou um áudio aqui. Entra lá, trabalho notável. Não, e Mas ele me eu tava ligou, no eu já trabalho desliguei na notável. cara. Eu falei assim, tá Agora vamos maluco, eu vou trabalhar. desligar na cara. Vamos trabalhar, que são 8h04 da manhã. Soraya tá me cobrando extensão de bônus. A gente coloca mais Bom 10 dia. minutos. Bom dia Vamos lá, para então todo tá falando mundo. que Vandir pode, Alan, seja pela lei muito eleitoral bem-vindo. pode. Seja muito bem-vindo, Vandir Alan, para a gente falar de relações. Aí, ó, o nome da live é Relações de Trabalho nas Eleições. Ela jogou prática trabalhista em tempos eleitorais. Mas tudo bem. Mas tudo bem. O nome dela é melhor, eu confesso, deixa o dela. Mas, vamos lá. Mas então, o que você tá Continue. falando? Você tá me Recomece. atrapalhando. Recomece, Vandir, aí sua. Eu estava falando, Rafael, que a primeira análise que deve ser feita nessa circunstância, né, de campanha no ambiente de trabalho é sobre o viés da propaganda. Então, sobre o viés da propaganda, o empresário, o próprio funcionário, ele pode pedir voto um para o outro, ele pode receber um candidato, ele pode estabelecer ali, no meio dos seus colaboradores, um momento para estar tratando de eleições. É legítimo, não tem impedimento, isso não tem ilegalidade. Agora, a gente vai desbordar
da legalidade quando o abuso do poder econômico se instala. Porque existem algumas formas de se caçar mandato, né? De se declarar inelegibilidade de candidato. Uma delas é o abuso do poder econômico. Então, quando o empresário ele começa a usar a sua estrutura empresarial em benefício de um determinado candidato, quer seja por meio da coação dos seus funcionários, quer seja por meio da redução de preços, por exemplo, em benefício de uma determinada candidatura, nós temos aí um abuso de poder econômico que pode culminar, inclusive, na cassação do registro ou do diploma desse candidato. Agora eu tenho uma pimenta para colocar nesse negócio aí. Qual? Eu tinha falado mais cedo. Cara, ele avisa que tem a pimenta e ele fica esperando a gente falar. Nossa, qual? Mas é claro, tem que ter aquela pausa, né? Dramática. Eu estava falando mais cedo com a Carol sobre aquela situação de um empresário no norte do estado de Goiás que enviou um áudio, né? Que está bem em evidência aí, inclusive teve uma intervenção no Ministério Público do Trabalho. Agora, é o seguinte, uma fala de um empresário, ela tem um potencial de coação dessa forma? Existe um abuso do poder econômico em benefício de candidatura a partir de uma fala do candidato? Não é legítimo que quem atua em determinado ramo tenha preferência pela eleição de um candidato a presidente que, em tese, vai possibilitar aquela atividade econômica de progredir, de crescer. Então, assim, qual que é o liame, né, entre a coação, o abuso aí do poder diretivo, o abuso do poder econômico e a liberdade de expressão legítima de um empresário que sabe as dores da sua atividade econômica, né? Então, acho que essa é uma reflexão que tem que ser feita. Olha só, Vandir, deixa eu pontuar o que eu vejo sobre isso, já até dei entrevista sobre isso, falando sobre o tema. Em primeiro lugar, gente, pedir voto é um direito de todo cidadão dentro dos dias e dos horários e momentos permitidos. Pedir voto, expressar a sua opinião política é um direito de todo cidadão, tá? Então, quando um empresário vai na empresa dele e diz, pessoal, votar no Lula/Bolsonaro é o melhor por causa disso, 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 disso e disso. Isso é legítimo. Quando alguém diz, olha, se tal candidato ganhar, a nossa empresa pode ser prejudicada, o ramo que a gente atua pode ser prejudicado, aí que eu acho que está uma linha em que está tendo um debate, eu concordo com o Vandir, um debate extremado. Extremado. Porque, veja, eu tenho uma convicção de que vai ser melhor e melhor. Olha, eu estou aqui no Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista, no CONAT. E algumas pessoas dizem, aqui no CONAT, que se eventualmente o candidato da direita for eleito e não o candidato da esquerda, que nós vamos ter um desmonte dos direitos sociais e o fim da advocacia trabalhista. E isso está sendo dito no Congresso, isso está sendo dito por grandes advogados, por grandes representantes. Mutatis mutandis, é isso que eu falo, que existe uma avaliação de contexto específico de cada categoria econômica, de cada setor, de cada ponto. Aí o problema é quando a gente vai avançando nisso, né? O problema é quando a gente vai avançando. Quando alguém fala, por exemplo, que se o candidato A ou B ganhar, eu vou fechar minha empresa. Aí isso pode começar a tocar e receber cores de coação, penso eu. Porque aí você está ameaçando, você está estabelecendo uma consequência. E aí começa a ficar, me parece,
mais complicado. Mas você manifestar a sua opinião, você falar qual que é o candidato que você acha bom, você pedir voto, gente, isso é direito constitucional. Não, Vandir? Sim, com certeza. É exatamente nessa intersecção que você coloca aí entre o falar sobre consequência e apontar uma consequência é que eu acho que a gente precisa refletir melhor. Porque uma fala, cara, uma fala desassociada de qualquer medida prática, para mim, é liberdade de expressão. Agora, se eu pego os funcionários, coloco dentro de uma sala fechada, faço um discurso de terror e falo para eles, ó, se vocês não votarem no candidato A ou B, eu vou fechar a empresa. Aí sim tem uma coação. Agora, uma fala solta num grupo de WhatsApp, eu não vejo como ela ter esse potencial aí de coação que estão querendo dar para essa situação. Foram 2 ou 3 situações parecidas como essa que aconteceram aqui em Goiás nas últimas semanas. Então, assim, falar besteira é direito constitucional de todo mundo. Agora, quando essa Viu, fala, Carol? ela tá... Estamos salvos nós dois. Quando essa fala está associada com um plus de circunstância, de conteúdo específico, aí sim, eu acho que tem equação. Agora, um discurso em grupo de WhatsApp, para mim, não tem esse poder, não. Ô Vandir, e aquele Eu vou empresário te que falar chama uma todo coisa para mundo e fala, vocês. Não, pode? sabe o que eu acho? Que assim, mesmo quando ameaça, sinceramente, eu acho que se fosse em direito penal, seria aquele crime impossível. Não tem como o sujeito fiscalizar, gente. Eu acho isso um mimimi danado. Com todo respeito, porque assim, tá, vai votar no Lula, vai votar no Lula, vai votar no Bolsonaro, vai votar no Bolsonaro. Aí o sujeito que, o empregado, né, que tá na sala escura, sendo ameaçado, não sei o quê, fala, tá bom, sim, senhor, chega lá, prometeu votar no Lula, vota no Bolsonaro, prometeu votar no Bolsonaro, vota no Lula. E aí, o empregador não tem como saber. Então, se fosse uma situação, assim, de penal, era um crime meio que impossível. Então, eu não vejo muito essa maluquice, assim, eu não acho que tem nenhum... é, é, todo mundo tem direito constitucional de falar besteira, e mais ainda, todo mundo tem direito de se iludir, de falar assim, ó, tô te ameaçando, hein, Rafael, tu tem que votar no Lula, hein, tu tem que votar no Bolsonaro. Aí você, não, Carol, tudo bem. Tipo assim, com o maluco a gente nem discute. E aí chega no dia seguinte, você vota Maluco no sou cara que... eu. Não é? Eu acho meio doido isso, sei lá. Tá, eu como maluco indiscutível, esses dias um empresário me perguntou de verdade, me fez uma consulta jurídica verdadeira. Eu posso prometer uma premiação de fim de ano na minha empresa se o Bolsonaro ganhar? Ele simplesmente perguntou, Fel, posso prometer uma premiação se o Bolsonaro ganhar? E ele ainda falou assim, eu não vou pedir voto para ninguém. Eu ainda vou escrever assim, vote em quem você quiser, mas se o Bolsonaro ganhar, eu vou dar tanto para cada um. Aí eu falei para meu cliente, ó, melhor não. Melhor não, a gente não precisa desse problema, não faça isso. E eu falei justamente isso para ele, Carol. E eu virei para ele e falei outra coisa. Você vai prometer, cada um vai votar em quem quiser, porque ele vai estar escrito. Vote em quem você quiser, mas se o Bolsonaro ganhar, eu dou tanto. Cada um vai votar em quem quiser. E se o Bolsonaro ganhar, o povo ainda vai ganhar uma graninha. Porque assim, pergunto, Vandir, é compra de voto? Olha só, a compra de voto ela tem 2 viés, um cível constitucional e um criminal. Saúde. Saúde. Então, assim, da perspectiva cível constitucional, que enseja cassação de mandato, não. O artigo 41A da Lei 9.504 não se configura nessa hipótese. Por quê? Não existe em nenhuma medida a participação do candidato. Mas existe um tipo penal, o artigo 299 do Código Eleitoral, que reproduz o mesmo conteúdo desse 41A, que fala que dá, prometer, oferecer vantagem
com a finalidade de obter o voto, configura o crime eleitoral. Então, o empresário, ele está oferecendo um bônus. Se o candidato ganhar, o candidato só ganha se tiver mais voto que o outro. Então, a finalidade é o voto. Portanto, ele, em tese, se enquadra aí nos elementos típicos. Não pode oferecer dinheiro, gente. Anota. Não só dinheiro. Ó, dar, oferecer... Vantagem, né? Vantagens. Para si ou para outro. Dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem. Então, não só dinheiro. Qualquer vantagem. Eu e a Carol vamos dizer, então, se um candidato X ganhar, só ela faz live durante o mês de novembro. Se um candidato Y ganhar, só eu faço live no mês de novembro. Essa é a consequência para todos. Articulem os seus votos para presidente a partir disso. O problema é que todo mundo vai votar no candidato para ficar só a Carol. Não se faça. Não seja tão humilde. Agora aqui, deixa eu te falar uma coisa. A situação da galera que vai trabalhar como mesário, querem falar sobre isso? Tá, e depois eu quero falar sobre vínculo de emprego. Tá, aí a situação do mesário é o seguinte, né? Você tem direito a 2 dias de folga. Então, quem tiver empregado que vai trabalhar como mesário, tem direito a 2 dias ganha 2 dias de folga. E no primeiro e no segundo turno não tem diferença nenhuma isso. E aí, esses dias de folga, quem é que vai escolher? Na verdade, é o empregador, né? É o empregador. Tem norma coletiva, tem algumas empresas que deixam o empregado escolher, mas para a legislação, o empregador que vai delimitar. E como é que você vai comprovar isso? Você tem que comprovar que você participou, funcionou lá como mesário, com aquela declaração, aquela certidão de quem participou. Hoje está regulamentando, eu fiz essa consultinha agora há pouco, Rafael, ontem, sei lá, antes do feriado. Tem a resolução de 2021 ainda regulamenta, não mudou, do TSE, falando o direito dos mesários, como é que vai funcionar isso, que é a 23669 de 2021, uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então, para quem tiver gente nessa situação, funciona assim. Qual que é o outro ponto? Deixa o Vandir falar, que o Vandir sempre vem com alguma pimentinha que a gente vai falar. Qual pimenta? Fala. Piora um pouquinho para o empresário. Por quê? Folga para cada dia trabalhado. Então, por exemplo, se o mesário ele é convocado no dia anterior das eleições para poder atuar na distribuição das urnas, são 4 dias. Né? Tá certo. Além disso, ele tem direito de liberação para os treinamentos, para os dias de treinamento. Via de regra... Aí é só liberação, não ganha, né? Não tem que dar folga. Pois é, não ganha folga, mas de todo modo perde o dia de trabalho. Então, assim, uma implicação aí para os empregadores, né, que eu acho que pode ser considerado, é quando a empresa tem um número de mesário, de funcionários convocados como mesário, que comprometa ali o funcionamento da empresa, a própria empresa ela pode peticionar a Justiça Eleitoral pedindo o equacionamento daquilo ali, né? A dispensa de alguns dos mesários que estão sendo convocados, porque é um prejuízo muito grande. Em tese, você vai ficar aí sem o funcionário 1 semana. 2 dias de treinamento, mais 1 dia de trabalho com 2 de folga, são 5 dias. Esses 2 de folga, Carol, pergunta do Lauro aqui, interessante. Em quem tem jornada 12 por 36, são nos 2 dias de 12, né? Nos dias de trabalho, não é, obviamente, no de 36. É no dia que ele teria que estar trabalhando. E a Thaís falou uma coisa aqui, Vandir, que é legal a gente falar também, do empregado que trabalha no dia das eleições. Né? O empregado está lá trabalhando, ele trabalha num posto de gasolina no domingo, por exemplo, ele trabalha numa sorveteria, num restaurante, e ele precisa ser liberado para votar, certo, Vandir? Exatamente. Tem um outro dispositivo, estou até olhando aqui,
que tipifica como crime aqui, ó. É o artigo 234. Ninguém poderá impedir ou embaraçar o exercício de sufrágio. Então, se o empregador impede o empregado de ir votar no dia das eleições, também ele comete um crime. Perfeito. Então agora eu preparei a caminha para jogar a pimenta. Vou esperar vocês perguntarem qual. Qual? Qual, Rafael Lara? Qual? Se o empregado trabalha numa cidade diferente da qual ele vota, ele tem que trabalhar domingo em Goiânia, mas ele vota em Piranhas. É longe. Não dá para... Como é que faz? Eu posso exigir que ele vá antes, seja o primeiro a votar, chegue até a hora do almoço para trabalhar, ou aquele dia ele não vai trabalhar, e aí? O empregador, ele vai, no mês de julho a agosto, né, 18 de julho a 18 de agosto, ele vai comunicar aos seus funcionários que residam numa localidade diferente da do trabalho, para que eles se habilitem para o voto em trânsito. Se o empregado não fez isso... Isso é novo, hein? Se o empregado não fez isso, ele não pode dizer que o empregador está embaraçando o seu direito de voto e o empregador não vai estar obrigado de dispensá-lo naquele dia. Viu, Carol? Boa. Você tem algum cliente que dia 18 de julho a 18 de agosto comunicou os empregados a se habilitar para o voto em trânsito? Eu não tenho, não. Eu acho que eles estão precisando de um eleitoralista em anos de eleição. Mas olha, Vandir, e se o empregador não fez? E se o empregador não fez? Passa a ser direito do empregado viajar e faltar ao trabalho? Entendo que sim. O empregador não vai abraçar o direito de sufrágio. Não está no 473, né? Não sei como é. Mas... Aqui, tem gente perguntando o seguinte: as duas folgas que eu falei, os 2 dias, tem que ser conjunto ou separadamente, ou se tem que prescreve? Não prescreve. O ideal é que seja o mais rápido possível e você não vai poder exigir, suponha, não gozou e foi embora, saiu da empresa, não vai poder exigir num próximo emprego. É só em relação ao empregador da época da eleição que vai ser oponível. Pode ser em conjunto ou pode ser separadamente. Isso vai depender do trato lá do empregado com o empregador. Não tem, a lei é omissa em relação a essas duas coisas. Não tem essa prescrição, né? E não tem... Então, ficaria a prescrição trabalhista normal e não tem essa ideia de ser junto ou conceder separado. Não sei se tem alguma resolução, né, Vandir? Aí eu desconheço, mas a lei é omissa em relação a isso. Me parece que a mens legis aqui é de que seja junto, Carol, porque a base, a base legal para a previsão da folga é o artigo 98 da Lei das Eleições. E ela diz que é pelo dobro dos dias de convocação. Isso, para mim, dá uma ideia de continuidade, né? De que seja sequencial o direito da folga. Então, em tese, para mim, pelo menos, a leitura que eu faço do dispositivo é que seja na sequência. Mas se for desse jeito que você está falando, ele vai folgar segunda e terça. E aí eu volto naquela questão da 12 por 36. Na prática, ele vai ter um dia só de folga. E aí, se a gente fala que é dia útil, por exemplo, o empregado ele tem folga variável durante a semana. Se ele vai trabalhar nas eleições domingo e eu jogo a folga dele na segunda, ele perdeu um dia? Não faz sentido, não. Não. Eu não tô dizendo que é na sequência do dia da eleição. As folgas são sequenciais. Os 2 dias, eles devem ser usufruídos juntos. É isso que eu estou querendo dizer. Não, eu ouso aqui, data super, mega, hiper, máxima, vênia, em divergir, porque quando o legislador trabalhista quis dizer que são sequenciais, ele disse, né? Então, se tem a dobro de número de dias de folga, não vai precisar necessariamente ser sequencial. Salvo o melhor juízo aí, Carol. Você pode arbitrar a solução. Eu ficaria com você, sem nenhuma... sem nenhuma puxada de sardinha, mas eu entendi exatamente isso, que tanto não precisa ser uma sequência e não... É que ele entende eleição. O trabalho entende a gente. Mas olha só.
E o Passo. pessoal que trabalha nas eleições. Nós temos a legislação que tem previsão expressa que diz que o trabalho nas eleições não gera vínculo de emprego. Uhum. Mas, a partir daí, a gente tem os desvios, né? Os desvios de conduta é a forma. Primeira questão que a gente traz aqui, vamos deixar o Vandir falar. Trabalho nas eleições é só no período oficialmente de eleição? Porque o período oficial de eleição dura 45 dias. E o que acontece é que o pessoal trabalha a turma para trabalhar 90, 60, às vezes 120. Isso é período de eleições? O pessoal de campanha é exclusivamente no período das eleições, que pode não ser necessariamente os 45 dias, viu, Rafael? Porque os gastos eleitorais, eles podem ser feitos a partir de algumas medidas, né, que são exigidas do candidato. A primeira delas é obtenção do registro de candidatura, que pode se dar a partir do dia 5 de agosto do ano da eleição. Se o partido requer o registro no dia 5 de agosto, nós não teríamos aí 45 mais 55 dias, né? Então, o cara, ele precisa obter o registro de candidatura, obter CNPJ, abrir conta de campanha. A partir daí, ele está liberado para contratar. E o trabalho, ele pode durar até o dia da eleição para o pessoal de mobilização, de campanha, etc. E para o pessoal que atua na prestação de contas, ele pode durar até o dia 1º de novembro, que é o prazo final de entrega da prestação de contas. Então, pensando nesse lapso, pessoal de campanha especificamente, mobilização de rua, logística, etc., pode, em tese, trabalhar desde 5 de agosto até o dia da eleição, né? 2 de outubro, 7 de outubro, depende do ano. E aqueles especificamente contratados para prestação de contas eleitoral, isso pode estender até o dia 1º de novembro. Bem, vamos lá. Tudo certo. Quando há desvio dessas datas, a pessoa já trabalhava no comitê do candidato ali desde o início do ano, né? Sempre tem, alguém tem que estar lá fazendo cafezinho desde o início do ano. Como que a gente percebe isso? Existiu um desvio de finalidade. Essa relação não é das eleições. Então, eu entendo que aquele período vai ter o vínculo de emprego, tranquilo. Chega no período eleitoral. A questão é, esse período de vínculo se encerra e ela continua sem vínculo? Entendo que não, Carol. Entendo que a partir do momento que se desviou, todo o tempo você teria que reconhecer o tempo de vínculo de emprego. Concorda, Também. Carol? Faz sentido. Mas Outra pergunta. Pode falar, Vandir. Eu não vejo como misturar os dois períodos. Não. Eu contratei uma pessoa para trabalhar numa articulação de campanha a partir do mês de março. Ela vem, trabalha. Chega no período legal de campanha, ela continua trabalhando e fazendo a mesma coisa. E ela continua, e aí ela encerra suas atividades dia 1º de novembro. O que eu estou discutindo é se eu tenho um período de vínculo de emprego inicial e depois encerra esse vínculo e tem uma relação civil do trabalho de eleições, ou por um desvio de finalidade eu reconheço o período integral. Os dois advogados trabalhistas estão entendendo que reconhecem um período só, Vandir. E você? Eu, enquanto eleitoralista, eu tenho uma disposição expressa falando que a contratação de pessoal para a campanha não gera uma relação de emprego, eu não consigo misturar esse período que é legítimo com esse primeiro período onde houve um desvio, como você está dizendo. Porque, primeiro, houve de fato um desvio, porque a legislação não permite contratação de pessoal para a campanha antes de completar esse ciclo que eu havia falado. Registro, CNPJ, conta de campanha.
né? Então, se o cara contratou, ele contratou para ele, para o CPF dele. Aí, a partir do momento que a lei estabelece que o pessoal de campanha não tem relação de emprego, por mais que tenha uma relação anterior sob um regime jurídico diferente, eu não vejo como você apartar aquilo que a legislação te garante com a ausência de vínculo empregatício, se você dá uma continuidade desse vínculo anterior com aquilo que a legislação te garante que não tem vínculo empregatício. Eu tenho uma dúvida. Durante essa campanha, desse período legal, eu posso contratar no CPF ou tem um CNPJ específico? CNPJ específico de campanha. Você Tá. não pode. Então, o deputado vai chamar a gente para bandeirar na rua. Ele vai pagar com CNPJ, ele não paga no CPF. Exatamente. Exatamente. E talvez dê, né, Carol? Porque aí você tem que encerrar com... A não ser que a contratação esteja informal e ele não pague ali aquele período no CNPJ de campanha. Porque aí vai desviar de fato. Mas aí, pelo que você falou, eu vinha no CPF, de repente aqui eu viro o CNPJ de campanha, acho que dá uma boa tese de defesa, sim, para sair dessa continuidade da relação de emprego. E lembrando que aquele pessoal que trabalhou pra caramba na campanha, aí o candidato perdeu e não paga ninguém, que ele pode pleitear, mesmo sem vínculo, o recebimento desse direito trabalhado, dos direitos dele em decorrência do trabalho, na Justiça do Trabalho, viu, gente? Sim. Lógico, é a competência da Justiça do Trabalho. Nós tivemos aí na eleição de 18 um deputado federal que não pagou ninguém. Ele foi o maior cliente do TRT, né? Nos meses seguintes aí. E a Thaís concordou eleito? Comigo, Rafael? Eleito o deputado? Não. Eleito paga, né? O não eleito é que não paga. Deixa eu te falar. A Thaís Moraes, que é eleitoralista, concordou com você. A Thaís Paiva, o Christian, os advogados trabalhistas estão concordando comigo, com a Carol. É por isso que vocês não conseguem sobreviver quando vocês vão para a Justiça do Trabalho, gente. É por isso, é por causa desse tipo de coisa. A Justiça do Trabalho é uma justiça só nossa. A Soraya estava perguntando ali por que eu fui trollado pela OAB. Eu postei lá no meu Instagram hoje, o Soraya. Eu estava dando uma notícia, eu gravei um vídeo antes de ontem com o presidente do Tribunal de Justiça, Carol, em razão de uma nova função de fazer upload de áudio e vídeo no sistema aqui, porque não faz, tinha que inventar link, uma confusão danada. Eu gravei um vídeo com o presidente do Tribunal de Justiça e na hora de falar, falou, agora a gente pode fazer upload de áudio e vídeo no PJE e não sei o que, e continuei. E o presidente também nem percebeu, continuou. A hora que a gente saiu de lá, a Ana, né, a Ana querida, nossa assessora de imprensa, falou, Rafael, por que o sistema é Projude e você estava falando de PJE? Não acredita, ela. Nossa, perdemos o vídeo. Não perdemos, não. Não perdemos, não. Você dá um jeito de aproveitar esse vídeo. Você edita minha voz. No lugar de editar minha voz, na hora do vídeo, ela dá uma trollada em mim com a Nazaré e fala assim, vai desculpando o nosso presidente trabalhista aí que confundiu os sistemas. Ficou massa. Melhor que perder o vídeo, né? Olha só, as opiniões estão divididas. Eu queria perguntar para a turma aí como é que são as opiniões. A Thaís me deu o melhor argumento contra você e a Thaís Moraes, onde a Thaís Paiva. Vai explicar isso na Justiça do Trabalho, vai? Ver se passa. Eu não vou, deixo para vocês. Eu só tenho o argumento. O Christian é servidor aí que está ajudando a gente também, dizendo que não é advogado, mas é servidor do TRT. Tá vendo? O próprio servidor do TRT1 já tá falando, já era, viu? Já era. Mas pelo menos a gente tem matéria de defesa, Carol. Não, com certeza. O Vandir podia explicar dentro da lógica dele também como é que funciona para fechar, né, a história da estabilidade eleitoral. Quer falar? A lógica dele. Dele. Pra gente lá, ter até... Estabilidade eleitoral, 1, 2, 3. Não, eu não entendi o que é estabilidade eleitoral. Ih, caraca! Tá! Mas...
Estabilidade eleitoral, Vandir, é o que não está acontecendo no Brasil. Eu pensei em tanta coisa aqui, a hora que ela falou estabilidade eleitoral, eu falei, gente, peraí, o que Ele ia começar um debate de segurança das urnas, para dizer que as urnas são seguras, que a gente confia. É isso aí. Não, do empregador é vedação à dispensa discriminatória, né, Vandir? Aí que a gente está pensando em relação ao vínculo de emprego. Ah, sim. Então, para isso se traduzir num ilícito eleitoral, tem que ter a configuração do abuso, né? Porque, veja bem, quais são os ilícitos eleitorais que têm potencial de dano maior por candidato, né? Abuso do poder político, abuso do poder econômico, abuso dos meios de comunicação, corrupção, fraude e conduta vedada, né? Conduta vedada tem rol taxativo e ela se aplica para agente público, né? E para o candidato beneficiário. Os abusos, eles podem ser praticados por qualquer um. Então, se a dispensa indiscriminada, ela encaixa nos elementos do abuso de poder econômico, ela vai ser analisada no âmbito eleitoral sob esse viés, sob o abuso do poder econômico, né? E esse é usar de forma desmedida o seu poder econômico para beneficiar ou prejudicar determinada candidatura. Então, essa dispensa ela tem que estar inserida aí no âmbito do abuso para ela poder trazer uma consequência para o candidato. E para o empregador, ele pode ser declarado inelegível também, porque o procedimento para se apurar o abuso é a chamada ação de investigação judicial eleitoral, que tem como consequência cassação de registro ou diploma e a declaração de inelegibilidade por 8 anos, onde o sujeito fica impedido aí de exercer a capacidade eleitoral. Complicado provar, né? Ó, quieta, Mel. A lua não tá latindo aí hoje, a Mel tá latindo aqui. Estou em hotel. Estou em São Paulo hoje. Então, é complicado provar, mas a depender do tamanho do negócio, né, da dimensão do negócio, não é tão complicado assim. E se for algo muito restrito, também não vai caracterizar abuso, né? Porque na análise da configuração do abuso, a Justiça Eleitoral considera a gravidade do fato. Não considera mais a potencialidade lesiva, ou seja, o potencial daquilo influir na eleição, mas ela considera a gravidade do fato. Então, se a circunstância dessa dispensa for algo grave, né? Essa é uma análise subjetiva, você tem configurado o abuso. Bem, Vandir, quero te agradecer. Já passamos aqui do nosso horário 18 minutos. Soraya pediu 15 minutos de extensão, demos 18, somos bonzinhos, 20% a mais do que ela pediu. E pedir desculpas aí pela confusão do início. Carol, depois vou te mostrar que lá estava escrito que eu ia abrir, mas tudo bem. O que importa é que você seja feliz. E, Vandir, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite, viu, amigo? Obrigado mesmo, acho que somou muito, foi muito legal. Foi um prazer, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer conhecê-la, Carol. E tomara que tenha outros temas aí para a gente poder debater na intersecção. Carol, olha minha camiseta aqui em homenagem ao Vandir hoje. Quando o quê? Quando eu quero mais. Eu vou para Goiás. Ah, tá. Boa. Boa. Beijo, gente. Tchau. Mas eu vou deixar a live salva aqui, tá? Tchau, tchau. Até mais. Beijo.